O tema da nossa igreja é posicionamento, né? Então, eu não poderia deixar de ministrar isso aqui. Então, o tema é uma mulher posicionada. E a gente vai basear essa reflexão lá em 1 Samuel, capítulo 25. E na verdade, essa reflexão vai ser o capítulo inteiro. Do 1 ao 44. Mas eu não vou ler tudo aqui. O capítulo é muito longo, né? Mas eu não vou ler aqui. Então, ao invés de ler o capítulo inteiro de 1 Samuel 25, eu vou fazer aqui um resumo da história de uma mulher, mas eu deixo aqui uma lição de casa para cada uma de vocês. Ler o capítulo completo de 1 Samuel 25. Anotem aí, tá? 1 Samuel 25. Então, quando vocês tiverem um tempinho amanhã ou depois de amanhã, peguem para ler, tá? Esse capítulo, ele conta a história de uma mulher incrível. Quando eu comecei a estudar, eu falei, poxa, que legal. Um verdadeiro exemplo de uma mulher posicionada, né? E que se posicionou e obteve vitória. E essa mulher se chama Abigail. Abigail. Não sei quantas de vocês já ouviram falar, mas é bem legal essa história. Então, eu vou fazer a introdução e eu vou resumir um pouco do contexto histórico e um pouco da história de Abigail para a gente entender. Mas anotem aí para vocês lerem depois e confirmar se eu estou falando certo. Não confiem em mim. Leiam, tá? Então, qual que é o resumo aí da história? Abigail tinha um marido doidão, assim, sabe? Chamado Nabal. Depois quando vocês estiverem lendo a Bíblia, lá fala, né? E Nabal era um cara, assim, bem grosso, bem rude, bem casca grossa, né? E Nabal, ele era um homem muito rico, um homem muito próspero. Aí, quando o profeta Samuel morre, e Saul fica sabendo que Davi foi ungido rei, Saul começa a perseguir Davi, né? Então, Davi, ele andava fugindo da ira de Saul, da inveja de Saul. Então, só para vocês terem ideia, Davi já havia sido ungido rei, mas era Saul que ocupava o trono. E Davi esperava que a mão do próprio Deus removesse Saul e colocasse ele no trono, né? Então, Davi já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel e tal, e Saul cismou com Davi, e queria matar Davi, e perseguia Davi. Então, é nesse contexto que Davi e os seus homens, a Bíblia fala que eram 600 homens, 600 valentes, viviam fugindo da ira de Saul. E aí eles moravam no deserto. Aí, nesse tempo, né, que Davi e os seus valentes estavam no deserto, o rebanho de Nabal era cuidado ali, né? E Davi, sabendo que Nabal era um homem próspero, um homem rico, né, e que os homens dele e o rebanho dele estavam ali, Davi ajudava a guardar os bens de Nabal. Então, os valentes de Davi livravam o rebanho de Nabal do ataque de animais selvagens, de ladrões, né? Aí, beleza. Então, aí chegou lá o tempo da tosquia, a Bíblia fala, né? Chegou o tempo da tosquia. E o que é tosquia? O que é isso? É o tempo que o proprietário fazia uma espécie de churrascão, falando bem a nossa língua. Eles faziam um banquete, né? O proprietário fazia um banquete para os tosqueadores,
E aí era um tempo de prosperidade, né? O tempo de tosquia era como se fosse o tempo da colheita para o agricultor, sabe? E aí Davi ficou sabendo que estava no tempo da tosquia e que tinha uma festa lá na fazenda de Nabal com muita comida. Então Davi manda os mensageiros para pedir ajuda de Nabal, porque eles viviam ali de expedientes, eles viviam no deserto, né? Então Davi manda um grupo de homens até Nabal e diz: Nabal, você lembra da gente? Nós somos os homens de Davi, você lembra de Davi, né? Davi foi ungido rei, Davi lá, o filho de Jessé. Então, pois é, nós ficamos sabendo que você está no tempo da tosquia, né? Lembra que nós participamos dessa bênção também. E, irmãs, e o que Nabal precisava fazer? Ele precisava pegar uma comida e dar aos homens de Davi. Claro, vocês nos ajudaram, vocês nos ajudam a guardar o nosso rebanho. Tá aqui, leva comida, festejem com a gente, celebrem com a gente esse tempo de tosquia, esse tempo de bênção. Mas não foi isso que Nabal fez. Nabal se fez de bobo. Você conhece gente assim? Você ajuda, aí na hora da pessoa retribuir, ela finge de boba. O mundo tá cheio de gente assim, né? Mas eu quero crer que aqui no nosso grupo não tem ninguém assim. É importante ser uma pessoa agradecida, né? Seja uma pessoa atenta às pessoas que te ajudam. Isso é sábio diante de Deus, isso é agradável diante de Deus. Às vezes a gente culpa tanto o diabo, né? Por tudo. Ah, mas é o diabo que se levantou, tal. Mas não, às vezes é só o tempo da colheita da nossa atitude, né? Quem planta, colhe, não é assim? Então, se nós plantamos ingratidão, vamos colher ingratidão. Se plantamos fofoca, vamos ser alvo de fofoca. Se plantamos ódio e rancor, é isso que iremos colher. Pois bem, então Nabal era esse cara, era um cara ingrato, ele não tinha sabedoria nenhuma, era um cara doidão, assim, né? Daí, os homens de Davi voltam e traz a notícia para Davi. E Davi ficou furioso. E Davi disse assim: eu vou matar todos os homens, não vai ficar nenhum vivo na casa de Nabal, vamos embora, vamos lá. Aí Davi pega os homens e desce com fúria. Só que acontece? O empregado de Nabal ouviu a conversa e ele foi até Abigail, a mulher de Nabal, e falou para Abigail: olha, minha senhora, seu marido disse que não conhecia os homens de Davi. Se eu conheço Davi, ele vai vir matar todos e não vai sobrar um vivo. Então, o que a senhora faz aí? E o que a Abigail fez? A Abigail disse: vem comigo. Aí eles pegaram um monte de comida, encheram o jumento, caladinha, não falou nada para o seu marido. E ela foi, em direção a Davi. E quando Davi vinha com fúria contra a casa dela, ela se colocou como intercessora entre a fúria de Davi e a tolice do seu marido. E Abigail desce do jumento, põe o rosto em terra e diz assim: ah, Senhor, Senhor meu, minha seja a culpa e não do meu marido. E aí Abigail começa a abençoar Davi, e Davi desiste de matar Nabal. Então ela volta para casa, conta para Nabal. Depois de alguns dias, Nabal morre. E Davi manda buscar Abigail e se casa com Abigail. Parece coisa de filme, né? Mas não é. Essa história é real. É a palavra de Deus. Aconteceu exatamente assim. E cada uma de vocês tem a tarefa de confirmar essa história na Bíblia. Tá? Então não deixem de ler 1 Samuel 25. E deixe Deus ministrar no seu coração. Pois bem, tudo isso que eu falei foi um resumão e um pouco do contexto histórico aí dessa passagem e da história de Abigail, né? E eu gostaria de destacar aqui algumas condutas de Abigail. E à medida que nós formos destacando algumas qualidades dessa mulher, vai meditando. Será que você tem sido essa mulher? Será que você tem sido, como Abigail, uma mulher posicionada, uma mulher que livra a sua casa da fúria do inimigo?
Será que você tem lutado as suas guerras com os joelhos no chão? Se humilhando como Abigail fez? Né? Será que você tem sido o socorro da sua casa, uma auxiliadora idônea, capaz, competente, sábia? Porque tudo que o diabo não quer é que nós sejamos uma mulher de Deus. Tudo que o diabo não quer é que nós sejamos uma mulher sábia, né? Então, eu vou destacar aqui 7 condutas que Abigail teve e que a caracterizou como uma mulher posicionada. E a primeira conduta de uma mulher posicionada é a sabedoria. No versículo 3, diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Então, o que acontece? A história nos conta que quando Abigail soube que o seu marido não retribuiu o favor que Davi e os seus homens fizeram lá aos homens de Nabal, diz a Bíblia que a primeira atitude que Abigail teve foi se encontrar com Davi. Ela não foi tirar satisfação com seu marido. Olha que tremendo. E você? O que você faria no lugar de Abigail? Será que a primeira coisa que você faria seria brigar com seu marido? Tirar satisfação com ele, já sabendo como ele é? Será que esse seria um ato de sabedoria? Claro que não seria. Porque diz a Bíblia que Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras. Em outras palavras, Nabal era um homem grosso, mau, ingrato. A Bíblia diz que Abigail, né, era uma mulher sensata, é o que diz aqui. Em outras traduções, diz que ela era uma mulher sábia. E o que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, interpretar a vida com os óculos, com as lentes de Deus, né? É fazer o que Jesus faria. Então, uma mulher sábia é aquela que tem a mesma visão e os mesmos valores da vida do próprio Deus. Será que você tem vivido de acordo com a sabedoria de Deus? É fácil responder isso. Basta você meditar aí, com você mesma. A sabedoria do mundo produz problemas e confusão. Então, se a sabedoria do mundo produz problemas e confusão, medite aí. Será que você tem sido uma pessoa briguenta? Será que você tem sido uma pessoa que vai tirar satisfação com todo mundo e por qualquer coisa? Será que você é uma pessoa invejosa? Uma pessoa que quer ter tudo que o outro tem? Será que você é uma pessoa que não elogia o outro? Será que você é uma pessoa que fala o que dá na telha e não tá nem aí? Né? Aquela pessoa que não tem papas na língua? Ou será que você é uma pessoa que nunca quer ficar por baixo, né? Se acha superior às demais? Ou será que você é uma pessoa que não dá braço a torcer, mesmo estando errada, não admite? Ou aquela pessoa que é difícil de pedir perdão? Enfim, Abigail foi uma mulher sábia. Será que nós temos sido uma mulher sábia dentro da nossa casa? No trato com o marido, no trato com seus filhos? Ser uma mulher sábia é ser um bálsamo na sua casa, sabe? Com a sua família, é ser uma aliviadora de tensões, é ser um refrigério na sua casa, para sua família, é ser alguém que traz equilíbrio para casa, porque a mulher sábia edifica a sua casa, não é isso que a Bíblia diz? Então, onde a mulher sábia chega o equilíbrio, chega o bom senso,
chega à estabilidade emocional, porque uma mulher sábia é ser estável emocionalmente, é ser uma pessoa equilibrada. Isso é preciosíssimo, né? E eu vou contar aqui uma ilustração, inclusive uma ilustração que eu vi um pastor contando, eu achei bem engraçada, e vai ilustrar isso que eu tô falando. Ele tem um homem, ele era vendedor ambulante, e um dia ele foi na sapataria comprar um par de sapatos. Aí o número desse homem era 40, mas ele pediu o 38. Aí o vendedor, com a experiência que ele tem, falou, mas o 38 não vai servir para você. Não, mas eu quero 38, disse o homem. Aí ele colocou os sapatos e aí os dedos ficaram assim, enrugados, sabe? E ele comprou o sapato. Aí, beleza, passou um ano, aí volta o mesmo homem. Aí procura o mesmo vendedor. E o vendedor disse, eu lembro de você, viu, cara? O seu número é 40. Aí o homem disse, não, mas eu quero o 38 de novo. Rapaz, mas o 38 vai ficar apertado em você. Não, mas eu quero 38. Aí beleza, aí o homem comprou de novo o 38. Aí passou mais um ano, lá vem o mesmo homem. E lá vem o mesmo vendedor da mesma sapataria. Aí o vendedor diz, eu lembro de você, viu? Seu número é 40. Não, cara, eu quero 38. Aí o vendedor disse, não. Agora você vai ter que me explicar essa conversa aí. Que negócio é esse? Você calça 40 e sempre compra o 38. Aí o homem respondeu assim, rapaz, o negócio é o seguinte, sabe por que eu uso o sapato 38? Porque o único alívio que eu tenho na vida é chegar em casa e tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não vou ter alívio nenhum. Então, dá uma conferida aí se o seu marido não tá usando um sapato muito apertado, viu? Vai que, né? Então, a importância. Será que nós temos sido uma mulher sábia, como Abigail foi? A sabedoria. A segunda conduta aqui de uma mulher posicionada é que ela é confiável. No versículo 14, diz assim, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém ele disparatou com eles. Abigail, irmãs, era uma mulher de confiança, porque um dos empregados do seu marido, é o que diz aqui nesse versículo, vendo a resposta de Nabal, que Nabal tinha dado aos homens de Davi, ele foi correndo avisar o que tinha acontecido, porque ele confiava em Abigail. Afinal, ela era uma mulher sábia. E eu acho isso aqui extraordinário. Porque uma das virtudes mais destacadas do ser humano é essa, de ser uma pessoa confiável, de ser alguém que as pessoas podem confiar em você, sabe? É você ser vista pelas pessoas como uma fonte reclusa, sabe? As pessoas olham e têm o prazer em conversar com você, em abrir o coração com você, porque sabem que pode confiar em você, sabe? É manter a integridade. A pessoa confiável não é aquela que faz fofoca, não é aquela que não tem controle sobre a sua língua, não. A mulher, ela tem fama, né, de ser fofoqueira. Mas é hora de nós quebrarmos esse paradigma que o mundo taxa a mulher, né? Então, se você não é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa fofoqueira, é hora de refletir, porque a língua, ela tem o poder de matar relacionamentos, sabe?
A língua, ela tem o poder de destruir a alma de alguém. Ela pode ferir o coração de uma pessoa. Ela pode arruinar uma família. A língua, ela pode fermentar uma igreja. Ela pode destruir relacionamentos sólidos. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com esse mal tão destruidor que é a fofoca, né? Como que a gente vai discipular alguém se nós somos uma pessoa fofoqueira? Se você não segura a sua língua, se você não controla a sua língua, né? Então, é hora de imitarmos a Abigail, né? É hora de sermos uma pessoa confiável, né? Ser uma fonte de confiança, né? E de socorro para as outras pessoas. Se aquele, pensa só, se aquele empregado de Nabal não tivesse confiança em Abigail, ele não iria contar nada a ninguém e iria acontecer uma desgraça sobre a casa de Nabal. Olha aí a importância de ser uma pessoa confiável, né? A terceira conduta de uma mulher posicionada, de Abigail, é o saber escutar. E aí, nesse mesmo versículo 17, diz a Bíblia que o empregado não foi falar com Nabal, porque ele sabia que Nabal não iria escutá-lo. Ele foi até Abigail. Por quê? Porque ele sabia que ela iria escutá-lo. Esse é o diferencial de uma mulher sábia. Uma mulher sábia, ela sabe escutar. Sabe escutar. E eu estava refletindo, uma grande mania da nossa geração é que nós escutamos o outro e já estamos pensando no argumento que nós vamos dar à pessoa, sabe? A gente escuta já pensando na resposta que nós vamos dar, então a gente não escuta de verdade. Porque quem escuta de verdade pensa, reflete e aí você consegue escutar a pessoa, sabe? Então, Abigail, ela soube escutar o empregado, né? E quando a gente escuta de verdade, quando a gente escuta de verdade, a gente tenta se colocar no lugar do outro, sabe? Que é a famosa empatia, todo mundo já ouviu falar. Ou seja, eu tento pensar como você, entender como você, como se eu fosse você, sabe? Mas hoje, nós muitas vezes não fazemos isso. Nós já ficamos na defensiva, sabe? Então, se você recebe uma crítica, você vai logo se justificando e dando 1001 desculpas. A gente não consegue receber uma crítica, por exemplo, sem dar desculpas, sem dar justificativas. Não, veja bem, eu ajo assim com meu marido, é porque ele é assim assado. Não, eu sou uma mãe super protetora ao extremo por causa disso ou daquilo outro, tal. Mas você já parou para pensar como seu marido? Você já parou para pensar como seu filho? E tem mais uma coisa. Muitas vezes, nós não queremos ser discipuladas, sabe por quê? Porque a gente não quer escutar. A gente não quer escutar sobre os nossos erros, a gente não quer escutar sobre os nossos defeitos, nós não queremos escutar aquilo que nós precisamos melhorar. E mesmo quando a gente é discipulada, a gente quer
ficar justificando os nossos erros, sabe? A gente quer justificar os nossos pontos a melhorar, a gente quer justificar as nossas atitudes erradas, nós queremos justificar tudo. Nós nunca queremos engolir seco. Nós nunca queremos escutar aquilo que precisamos melhorar. É por isso que sai ano e entra ano e nós erramos nos mesmos atos. Temos as mesmas atitudes, cometemos os mesmos erros com os nossos maridos, com os nossos filhos. E por quê? Porque nós não queremos escutar. E mesmo não querendo ouvir, você precisa ouvir aquilo que você precisa mudar. Sabe por quê? Porque só assim você cresce, só assim você amadurece, só assim você produz mudança no meio em que você vive. Só assim você será a mudança que o seu marido quer ver, só assim você será a mudança que os seus filhos querem ver, né? E ainda nesse ponto, tem aquelas pessoas que não sabem escutar no sentido literal da expressão, né? As pessoas que atropelam enquanto o outro fala, não sabe ouvir, não sabe escutar, não sabe o momento certo de falar. Calma. E eu fui tratada nesse ponto, e olha só, não foi nem no discipulado com o pastor Beto, foi no próprio trabalho. A gente fez teve um treinamento de liderança num resort lá da empresa, e aí a gente tinha que falar algumas características do outro, mas tinha que ser só pontos a melhorar, não podia ser qualidade, né? Aí beleza, aí deixaram lá, colocaram meu nome, colocaram o nome de todo mundo, e beleza, a gente foi indo, né? E por incrível que pareça, teve uma pessoa que falou assim, que eu atropelava muito, sabe, no falar. Quando eu vi aquilo, sabe, doeu meu coração. Eu falei, que é isso? Nossa, nunca tinha pensado nisso, eu atropelo, como assim? Aí beleza, eu comecei, sabe, aí beleza, ninguém falou nada, a gente engoliu seco, né, não tinha que falar nada, Aí eu falei assim, não, agora eu quero perceber isso. E aí eu comecei a perceber que eu atropelava as pessoas enquanto elas falavam, sabe? Aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa, a pessoa que colocou isso lá de mim, ela tem razão. Quando você tá falando, é complicado. Você tá no meio da frase e a pessoa vai lá e interrompe, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa nos acalmar na nossa afobação, né? Que às vezes a gente se empolga, e a gente tem que deixar o outro terminar de falar, sabe? Saber escutar, isso é muito importante, né? Não ficar cortando as pessoas enquanto elas falam, isso não é saudável, né? É bom a gente dar espaço para o outro falar, deixar o outro colocar um ponto final na frase para depois a gente começar a falar, né? É hora de praticarmos aquele versículo que eu gosto bastante, que Tiago diz lá, sedes todos prontos para ouvir e tardios para falar. Então, aprendamos com Abigail. Vamos nos posicionar como mulheres sábias e vamos saber escutar. A quarta conduta aqui, de uma mulher posicionada, de Abigail, é a bondade dela. No versículo 18 diz assim, ó. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Abigail aqui, queridas, ela foi assim, mão aberta, falando a nossa língua aqui. Ela, se a gente fosse colocar isso, pontuar tudo que ela fez, era uma quantidade grande de coisas que ela mandou para Davi, né? Ela não pensou, no suposto inimigo do seu marido, então eu vou retribuir com mal, eu vou retribuir o mal com o mal, ele vai querer matar minha família, então eu também vou, né? Imagina, não vou ajudar, não.
não vou retribuir o mal com bem, não. Não foi isso que Abigail fez, não. Ela não foi uma pessoa vingativa. Não. Ela foi uma pessoa boa, bondosa. E o que é bondade? Aliás, só tem um homem na Bíblia que foi chamado de bom. E claro que eu não estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Não. Eu estou falando de um homem como eu e você. Só existe um homem chamado de bom na Bíblia. E o nome dele é Barnabé. Tá lá em Atos 11:30. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É o que diz a Bíblia. E quando nós paramos para analisar a vida de Barnabé, e procurar saber o porquê que ele foi chamado de bom, a conclusão que nós chegamos é que ele sempre vivia pensando em ajudar alguém. E a Bíblia informa alguns exemplos disso. O Barnabé, ele vendeu uma propriedade para socorrer os necessitados. Um outro exemplo, quando Saulo se converteu e foi lá para Jerusalém, a igreja rejeitou Saulo. Né? Os apóstolos não queriam saber, até por conta do histórico de Saulo. Imagina, um cara que matava, tal, do nada, se converte. Então o pessoal ficou meio assim. Mas Barnabé pegou Saulo, cuidou dele e apresentou aos apóstolos. Aí um outro exemplo também de Barnabé. Quando a igreja precisou mandar alguém para cuidar das pessoas lá, que estavam lá se convertendo em Antioquia da Síria, para lá mandaram Barnabé. Aí chegou lá e ele lembrou de Saulo, que ele estava esquecido lá em Tarso. Aí mandou buscar Saulo. Aí, outro exemplo, quando Paulo rejeitou João Marcos, né, e que não queria não queria que João Marcos caminhasse com ele, inclusive o Paulo Oliveira comentou disso lá no encontro de líderes. Barnabé, ele pegou João Marcos e levou, investiu nele, e foram lá os dois lá para Chipre. Ou seja, a bondade é pensar mais no outro do que em nós mesmos. Isso é ser uma pessoa boa. E você tem sido uma pessoa boa? Uma pessoa bondosa? Será que você tem pensado mais no outro do que em você mesmo? Será que você investe o seu tempo na vida de outras pessoas? Será que você manda lá, nossa, vou mandar uma mensagem para a irmã da igreja que, nossa, faz uns 3 domingos que não aparece, vou lá, vou mandar uma mensagem, vou mandar um áudio, vou fazer uma oração, Será que nós somos essa pessoa boa? A Abigail, ela poderia muito bem não fazer nada em prol do inimigo, né? Do inimigo do seu marido. Ela poderia muito bem não fazer nada, mas não. Ela presenteou Davi. Ela deu um monte de comida para os homens de Davi. Então, a bondade. A quinta conduta de uma mulher posicionada é que ela é intercessora. Abigail, ela se colocou como intercessora da sua família. Os versículos 23 a 26 diz assim, ó. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o nome dele, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o Senhor enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma,
foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Olha, que declaração. Olha como Abigail se prostra. Então, quando Abigail ela se encontra com Davi, diz a Bíblia que ela se lançou aos seus pés. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa. No primeiro versículo que eu li aqui, diz que ela era formosa. Então, pense numa mulher bonita, toda vestida de linho fino, de salto alto, e ela desce do salto, ela desce do jumento e se ajoelha diante de Davi. Aí, sabe que nós conseguimos aprender aqui? Não adianta ser bonita por dentro e ser feia por... Não adianta ser bonita por fora, aliás, e ser feia por dentro. Não adianta andar no salto alto se você não desce do salto quando precisa descer. Né? Não adianta ser formosa por fora e ser um poço de orgulho por dentro. Não adianta. E aqui eu não estou falando que você não deve se arrumar, que você não deve se vestir bem, que você não deve colocar um batom, como eu coloquei hoje. Não é nada disso. Nada disso. O que eu estou falando é que a nossa prioridade é ser bonita por dentro para depois ser bonita por fora. Então, ao invés de você ficar reclamando do seu marido, ao invés de você ficar retalhando com seu marido, medindo poder com ele, comece a dobrar os seus joelhos e interceder por ele. Muitas vezes, Deus vai mudar você primeiro para depois Deus mudar aqueles que estão à sua volta. Abigail se colocou na linha de frente do suposto inimigo do seu marido e se colocou como intercessora da sua casa. E você? Será que você tem sido intercessora do seu lar? Tem coisas, irmãs, que são tarefas intransferíveis. Não tem como você, por exemplo, cobrar dos líderes de jovens a intercessão pelos seus filhos. Não adianta. Ou cobrar do líder da igreja a intercessão pelo seu marido. Não dá. Isso é o nosso dever como coluna, como mulher sábia dentro do lar. E a gente não resolve nada à base da briga. Você não resolve nada na base da confusão. Você não resolve nada, às vezes nem mesmo na base da conversa. Há coisas que só resolvem na base da oração. Então, vamos interceder pela nossa família, pelo nosso lar, pelos filhos, pelo marido, pela sua parentela, pelos seus parentes. Vamos interceder. A sexta conduta, sexta e penúltima, tá? Eu tô terminando. Fiquem tranquilas, segura mais um pouco aí. Sexta conduta de uma mulher posicionada é a humildade. Ó, versículo 28 diz assim, é a Abigail falando lá com o Davi. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor, Davi, que guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então, pensa comigo, ó. Abigail era a esposa de um homem rico, próspero, dono de fazenda, com posses, mas ela se humilha diante de Davi e pede perdão. Abigail não precisaria pedir perdão. Não foi ela que errou com Davi, mas ela assumiu a culpa do seu marido. Ela se humilhou, ela pediu perdão. Agora vamos fazer uma analogia, vamos pensar em Jesus. Se Jesus se humilhou, por que nós não nos humilhamos? Lá em Filipenses 2, diz
que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que nível de humildade é essa? E que semelhança há entre você e o Cordeiro de Deus? Se Jesus se humilhou, quem somos nós para não nos humilharmos? Para não pedir perdão? Quem somos nós para ficar com esse orgulho do maligno? Jesus, o Filho de Deus, que exerceu poder e autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as leis da natureza, sobre a própria morte. Ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para a gente ser igual a Jesus, a humilhação segue o mesmo caminho. Errou, peça perdão. Falou que não devia, peça perdão. Fez o que não devia, peça perdão. Machucou outro, peça perdão. A Bíblia diz lá em Mateus que se trazeres ao altar a sua oferta e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, vá primeiro se reconciliar com a pessoa, peça perdão, depois volta e dê a sua oferta. Na hierarquia de Deus, a adoração, ela vem depois da reconciliação, depois do perdão, depois da humilhação. Então, se Deus nos perdoa de todo o mal que nós fazemos, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos, as nossas irmãs? Se você não consegue perdoar, falta conhecer Jesus. Precisa andar mais com Jesus. Nós precisamos andar mais com Jesus. E essa palavra é para mim também. Se nós não conseguimos nos humilhar, está faltando Jesus em nós. Está faltando semelhança de Jesus em nós. Porque é só nele que nós somos capacitadas a perdoar, a se humilhar, a andar a segunda milha. Quem não gosta de se humilhar é Lúcifer. Lúcifer é quem gostaria de ser maior. E aí que está. Com quem nós estamos nos parecendo? Qual é a nossa similaridade? Com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou com o anjo caído? Abigail, ela não usou a sua beleza. Abigail não usou a sua aparência. Abigail não usou o seu dinheiro. Abigail não usou a sua posição social. Não, ela desceu do jumento e colocou o rosto em terra e disse: minha seja a culpa. E Jesus desceu lá do céu, da glória, da majestade, do poder, e disse: minha seja a culpa. Essa é a conduta que Abigail nos ensina, a humildade. Sétima e última conduta de uma mulher posicionada é a prudência. Nos versículos 32 a 33 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Abigail era uma mulher prudente, porque evitou que a desgraça chegasse no seu lar. Com um posicionamento, ela evitou uma tremenda catástrofe sobre o seu lar e sobre a sua casa. Uma mulher prudente. E eu quero concluir aqui a minha fala perguntando a você: será que você tem sido uma mulher posicionada? Posicionada como esposa, posicionada como mãe, posicionada no seu trabalho,
posicionada diante dos seus parentes, no trato com as pessoas, posicionada na obra do Senhor? Quais condutas você deve mudar para imitar Abigail? Quais características você deve se posicionar? Como nós vimos hoje aqui, será que você tem sido uma mulher sábia como Abigail? Será que você tem sido uma mulher confiável? Uma mulher que sabe escutar? Uma mulher bondosa? Uma mulher intercessora do seu lar? Será que você tem sido uma mulher humilde como Abigail? Será que você tem sido uma mulher prudente? Que áreas da nossa vida precisamos nos posicionar? Imitemos hoje uma mulher que se posicionou e obteve a vitória. Porque diz a Bíblia que depois de alguns dias Nabal morre e Davi manda buscar Abigail e se casa com Abigail. Davi não precisou matar Nabal. Davi não precisou sujar as suas mãos de sangue. Davi não teve que travar uma guerra por causa do posicionamento de uma mulher chamada Abigail. Então, que possamos hoje refletir sobre isso, que possamos nos alimentar dessa palavra e que Deus possa ter ministrado no seu coração, assim como ministrou no meu. Porque quando eu estava fazendo essa ministração, meu coração ficou assim, sabe, apertado. E eu falei assim: Senhor, me ajude, porque eu quero ser essa mulher dentro da minha casa. Eu quero ser essa mulher no meu trabalho. Eu quero ser essa mulher na igreja. Eu quero ser essa mulher aonde eu for. Eu quero ser essa mulher posicionada. Então, que possamos hoje refletir sobre isso e que possamos nos posicionar como mulheres de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos orar a Ti, Jesus. Nos humilhar diante de Ti, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela confronta os nossos corações, Senhor. Que possamos sair daqui hoje, Jesus, decididas a mudar, decididas, Jesus, a nos posicionarmos como mulher na nossa casa, no nosso lar, no trato com o nosso marido, que possamos ser essa mulher sábia como Abigail foi, Jesus, que possamos nos humilhar quando precisarmos nos humilharmos, quando que possamos pedir perdão, que possamos ser essa mulher, Jesus, sensível, que possamos ser essa mulher, Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque sem a capacitação do Teu Espírito não é possível, Senhor. Porque o mundo prega outras coisas, o mundo prega o contrário disso, Jesus. Então nós precisamos, Senhor, da ajuda do Espírito Santo, porque a nossa carne, ela tende a não fazer nada disso, Senhor. Então nos ajuda, Jesus, nos ajuda a nos posicionarmos. Nos ajuda, Senhor, a sermos intercessora da nossa casa, do nosso lar. Nos ajuda, Jesus, a sermos como Abigail. Ao invés de brigar, retaliar com seu marido, ela se humilhou diante de Davi, Senhor. Então que possamos ser assim, Jesus, que possamos nos humilhar como Jesus se humilhou. Que possamos ser essa mulher, Senhor. Nos ajude, Jesus. Nos ajude a sermos pessoas estáveis emocionalmente. Nos ajuda, Senhor, a saber escutar os outros. Nos ajuda, Senhor, a lidarmos com as críticas, a saber escutar as críticas. Nos ajuda, Senhor, a sabermos quando é hora de falar e quando é hora de escutar. Nos ajuda, Senhor, a saber o momento certo de falar. Nos ajuda, Senhor, a não sermos pessoas fofoqueiras, não ser pessoas
que não têm controle sobre a sua língua, a sermos pessoas, Senhor, sábias, mulheres sábias, Jesus. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar, edifica a sua família, Senhor. Então, nos ajuda a sermos essa pessoa sábia, Jesus, essa mulher sábia, e que a partir do nosso posicionamento, Jesus, que a partir do momento que nós nos posicionarmos como mulher, possamos ver a diferença no nosso marido, nos filhos, que possamos ver diferença na nossa família, Senhor, através de um posicionamento, Senhor. Nós sabemos o quanto isso faz diferença na vida de alguém. Então, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque, se não for a tua capacitação, nós não conseguimos, Jesus. Se o Senhor não nos capacitar para nos posicionar, a gente não consegue, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Até nas nossas fraquezas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda divina. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa por muitas vezes, Senhor, ter ferido os nossos irmãos com uma palavra que destruiu. Nos perdoa, Senhor, por ter falado coisas indevidas. Nos perdoa, Jesus, por ter ferido, Senhor, relacionamentos, por ter abalado relacionamentos sólidos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por ter fofocado, falado contra o nosso irmão. A gente sabe, Senhor, o quanto a Bíblia fala de não falarmos mal dos nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós falamos e nem percebemos. Então, que possamos ser constrangidas, Senhor, quando nós pensarmos em fofocar de alguém, quando pensarmos em falar mal de alguém, que o teu Espírito constranja o nosso coração, que o teu Espírito constranja a nossa vida, que a gente pare de falar mais do outro e que olhe para si mesma, que nós possamos olhar mais para o nosso umbigo, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a aceitarmos as críticas, nos ajuda, Senhor, a aceitarmos o discipulado, Senhor. Muitas vezes nós somos resistentes no discipulado, porque nós não queremos mudar, Senhor. Nós não queremos sair da zona de conforto, Jesus. Então, nos ajuda, Jesus. Até nisso nós precisamos de ajuda, Jesus, porque nós queremos ficar do jeito que tá, Senhor. Entra ano e sai ano e continuar a mesma pessoa, Senhor, porque é fácil, que é cômodo. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer uma posição, Senhor. E que neste ano de 2022, possamos nos posicionar, Jesus, como mulheres de Deus. E que isso possa refletir, Senhor, na nossa casa. Que isso possa refletir, Senhor, no trato com o nosso marido. Que isso possa refletir, Jesus, na nossa parentela, na nossa igreja. Que isso possa refletir, Senhor. E que a tua glória possa brilhar através das nossas vidas. Que o teu nome possa ser engrandecido através das nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.